dia! Iniciando mais um Morning Call aqui no YouTube da Fast Capital, preparadíssima para falar para vocês o que vai impactar a semana para os investidores, quais os assuntos aí que vão ficar no radar dos investidores. Hoje, dia 27 de novembro de 2023, novembro quase terminando, e a gente sabe que dezembro vai começar e dezembro é um mês aí um pouco mais fraco em questão de fluxo financeiro, né, em questão de fluxo aí dos mercados. Então a gente precisa se preparar para isso, mas antes algumas pautas pendentes até o final do ano para a gente analisar aqui. E muito prazer, sou Thaís Zait, coordenadora de conteúdo aqui da Fase. Bora começar com os Estados Unidos então. Bom, nessa manhã a gente tem os futuros de Nova York recuando aí numa cautela pré-dados, antes de dados aí importantes de inflação para sair, na proximidade do fim de um mês positivo por lá. A gente tem Nasdaq ganhando até agora 12% nesse mês de novembro, Dow Jones ganhando 9%, né, até então nesse mês, e o S&P quase 11%. Então um mês super positivo para as bolsas lá de Nova York. Os principais índices de Wall Street, então, fecharam a semana passada em alta e foi a quarta consecutiva aí de vitórias no mercado por lá, impulsionado pela queda dos rendimentos do Tesouro e pelo arrefecimento, então, das leituras de inflação que a gente tem visto, que podem sinalizar aí o fim dos aumentos das taxas de juros do Fed. A gente sabe que ainda os dirigentes por lá estão um pouco em cima do muro, e de fato já deixaram bem claro que tudo vai depender aí dos próximos dados de inflação que vão sair, mas nada está descartado. Bom, hoje saem vendas de novas casas por lá e licenças de construção para outubro. E essa semana também vai sair a primeira revisão do PIB do terceiro trimestre da economia americana, então, e o relatório semanal de subsídio de desemprego e, muito importante também, o livro bege do Fed. Então, bora lá para a Ásia. A Ásia abriu a semana em queda, se a gente tem um sentimento, mesmo com cautela, mas um pouco mais positivo nos Estados Unidos, o mesmo não se reflete na Ásia. Então as bolsas por lá fecharam em queda nessa madrugada, com a realização aí de lucros em Tóquio, após 2 sessões de alta e o sentimento nas chinesas afetado pela desaceleração do lucro industrial da China em outubro. Por lá, os investidores também contabilizam aí as perdas com a declaração de insolvência de um dos grupos aí mais conhecidos do mercado imobiliário. Na quarta noite vão sair dados super importantes da China. A gente tem os PMIs oficiais chineses de novembro e na quinta-feira o PMI Caixin da indústria, que a gente também sabe que é um dado super relevante da economia por lá. O Japão também vai divulgar dados e, comentando rapidamente sobre o minério de ferro, em Dalian ele acabou subindo 0,36%. Comentar agora, por último, os principais fechamentos por lá. A gente teve Nikkei fechando com uma queda de 0,53%, Hong Kong fechando com uma queda de 0,20%, e o principal índice da China, o Shanghai Composite, fechando também com uma queda de 0,30%. Entrando em Europa, a gente tem uma agenda super relevante, mas as bolsas vão operando com baixa moderada, ampliada aí pelas perdas da última meia hora, deu uma acelerada nas perdas por lá, no único dia que a gente tem uma agenda um pouco mais esvaziada, mas o mesmo não vai acontecer para o resto da semana. A gente tem, a Europa vai fechar aí a sua agenda econômica com dados super influentes nas decisões de juros de dezembro do Banco Central Europeu.
números de inflação da zona do euro, dados de consumo, PCI, livro bege nos Estados Unidos, como eu comentei também, influenciando, né, ajudando a influenciar esse ambiente de juros na Europa. Além, né, de claro, também dá para a gente estar aqui a reunião da OPEP, que vai acontecer na quinta-feira. Bom, basicamente para a Europa é isso, as quedas então se ampliaram por lá, vamos ver se esse sentimento vai virar aí durante o dia de hoje ou não. E por aqui a gente começa a semana com dados de arrecadação, hoje saindo às 10h30 da manhã, o IPCA 15 saindo amanhã, produção industrial saindo na sexta-feira, então dados também bem relevantes para a nossa própria economia. Mas com certeza, novamente, a Brasília que vai ficar no foco nessa semana, e que vai dar o rumo aí dos negócios em uma semana decisiva para o Haddad, nosso ministro da Economia, que começa então com o julgamento dos precatórios hoje no STF e uma pauta de votações intensas no Congresso, assim como a gente já estava esperando. Numa jogada ousada, o ministro acabou convencendo o Lula a vetar a desoneração da folha, provocando a ira de entidades e parlamentares. E agora espera aprovar a MP 1185, que muda aí a subvenção do ICMS, a principal medida para levar as receitas de 2024, e essa novela parece estar longe de terminar. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Deixe seus feedbacks aqui embaixo e amanhã eu volto com mais notícias para a gente começar o nosso dia com o pé direito. Muito obrigada. Ótimos negócios para vocês.